Olá, como vão vocês? Chegámos a 2018, chegou então a hora de fazer o balanço do ano de 2017. Eu hoje venho mostrar-vos os livros que eu gostei mais de ler durante o ano de 2017. Eu vou fazer aqui um top 10, embora a ordem tenha sido um pouco difícil de escolher. A ordem que eu vou apresentar hoje poderá não ser aquela que eu escolheria amanhã ou daqui a uma semana, mas de qualquer das formas, todos estes foram livros favoritos de 2017. E em décimo lugar, eu escolhi precisamente o último livro que eu li no ano de 2017, que foi o Memória de Elefante do António Lobo Antunes. Este livro está cheio de metáforas, cheio de comparações ao longo do texto. É um texto riquíssimo e muito denso. É preciso alguma concentração para assimilar tudo o que o autor quer passar aqui. Aliás, eu acho que é impossível até conseguir numa primeira leitura capturar todos os pormenores deste livro. Eu acho que vou escolher uma pequena citação de cada um destes livros, para vocês terem uma ideia da escrita de cada autor, assim só um pequeno cheirinho. Pode ser que assim eu consiga espicaçar um bocadinho a vossa curiosidade em relação a cada um destes livros. Somos ele e eu, sandocãs de meia idade, pensou o médico, em que a aventura consiste em decifrar a página necrológica do jornal, na esperança de que a omissão do nosso nome nos garanta estarmos vivos. Lá para o início do mês de fevereiro eu vou fazer um vídeo sobre António Lobo Antunes e falarei-vos um pouco mais sobre este livro. Em nono lugar eu escolhi um livro que li em e-book, que foi a minha estreia com Agatha Christie, com O Assassinato de Roger Ackroyd. E eu não tenho nenhuma citação para este livro, mas como devem adivinhar, o meu entusiasmo vem de toda a parte da investigação de um assassino. O final é muito bom. Foi uma excelente estreia com esta autora, sem dúvida nenhuma. Se vocês quiserem saber um bocadinho mais de pormenores, vejam o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards de descrição ou na descrição do vídeo. Em oitavo eu escolhi um livro que eu li praticamente no início do ano, que foi o Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Esta história vai contar então uma espécie de pacto onde nós vamos assistir aqui a uma degradação da alma de Dorian Gray ao longo do livro e as consequências que essa degradação vai ter no retrato que foi pintado dele. Acaba por ser uma reflexão filosófica interessante. O final do livro também é muito gótico, algo sinistro e inesperado, e eu gostei bastante desse final. E para esse livro eu escolhi esta citação: "Que tristeza! Vou ficar velho e horrível e medonho, mas este retrato permanecerá eternamente jovem. Precisamente como neste dia de junho, se pudesse dar-se o inverso. Ser eu eternamente jovem e o retrato envelhecer. Daria tudo para que isso acontecesse. Tudo o que há no mundo. Daria a própria alma." E aqui temos uma espécie de pacto e que vai ter as suas consequências. Em sétimo eu escolhi o Lucrécia Borgia, escrito por Gortner, e que conta obviamente que a história de Lucrécia na forma de romance histórico. Vamos ter aqui o ponto de vista apenas da Lucrécia ao longo de toda a história, que faz com que nós tenhamos uma visão limitada dos acontecimentos, e eu senti-me muito na pele de Lucrécia ao longo de toda a história. Surpreendi-me tanto como ela, com as pessoas que a traíram, com as pessoas que a desiludiram ao longo da história, e de facto o meu primeiro contacto com esta família Borgia foi um pouco chocante por todas as intrigas e todos os escândalos que envolveram esta família. Acho que o romance está extremamente bem escrito. Daqui eu escolhi uma passagem em que mostra um pormenor sobre a consagração do Papa. Não nos era permitido testemunhar a cerimónia propriamente dita, já que as mulheres estavam proibidas de ver a consagração sagrada que ocorria na Basílica, durante a qual o Papa tinha de sentar-se, de camisa apenas, num banco especial com um buraco no assento, disse-me Júlia, para que a sua masculinidade possa ser comprovada. E este ritual tinha a ver com o facto de, no passado, a papisa Joana ter chegado a este posto e toda a gente pensava que ela era homem e afinal não. E eu achei este pormenor interessante. Em sexto, escolhi mais um romance histórico, que foi o Inês, da Maria João Fialho Gouveia. Este livro está escrito de uma forma muito delicada, muito sensível. A autora soube muito bem passar-nos a perspectiva sob o ponto de vista da Inês de Castro ao longo de toda a sua história. Eu gostei muito de perceber o que é que ela sentiu durante a sua vida, como é que nasceu este grande amor conhecido na história de Portugal. Eu gostei mesmo muito deste livro. Foi também um dos primeiros livros que eu li no ano. E vou ler aqui
aqui só uma pequena frase, só para vocês terem uma ideia então da escrita. Inês era formosa como um lírio de maio, o seu rosto delgado e alvo como a neve acabada de cair, e olhos da clareza de um verde rio de agosto, resplandecia a excelência da perfeição. Usava sempre soltos os longos e pálidos cabelos, que rimavam com a matiz veraneia dos campos da Extremadura. Na altura eu fiz um vídeo sobre o livro que gostei bastante de fazer. Aliás, eu fiz vídeos para praticamente todos estes livros. Vou deixar tudo na caixa de descrição do vídeo. Em quinto, eu escolhi O Norte e Sul de Elizabeth Gaskell. Esta autora chegou inclusive a conhecer a Charlotte Brontë e a escrever uma biografia dela, que é das mais conhecidas. Eu achei este livro com uma temática bastante interessante. Ele aborda um pouco o preconceito de Margaret em relação ao protagonista, o Mr. Thornton, e é um pouco a história da luta dos operários e dos sindicatos pelas condições de trabalho no início do século XIX. Eu achei esta temática bastante interessante e bastante atual, até para além da história ser muito bem contada. É um romance que faz lembrar um pouco o próprio romance de Jane Austen, O Orgulho e Preconceito, pela personalidade da protagonista. E eu gostei bastante. E vou ler então a frase que eu escolhi deste livro. Apaga as tuas más ações, se és especialmente escrupulosa, com uma boa ação logo que possas, tal e qual como fazíamos uma soma correta no quadro da escola, quando ainda tínhamos a conta errada por apagar. Sempre era melhor do que molhar o apagador com as nossas lágrimas. Sempre perdíamos menos tempo com as lágrimas e tínhamos um resultado final muito satisfatório. Em quarto, escolhi aqui o Jane Eyre de Charlotte Brontë. Este deve ter sido também um dos primeiros livros feministas escritos na época. A personalidade de Jane Eyre foi o que mais me marcou neste livro, que me tocou bastante. É um romance que, para além desta nuance feminista, tem outro elemento que eu gosto bastante também, que é o elemento gótico, algumas características do romance gótico, e por todo esse conjunto tornou-se também um dos meus favoritos de 2017. Um pequeno apontamento sobre esta perspectiva feminista. Milhões de pessoas se revoltam em silêncio contra a sua sorte. Ninguém sabe quantas revoluções, além das revoluções políticas, agitam as massas vivas que povoam a terra. Supõe-se que as mulheres são geralmente calmas, mas as mulheres sentem justamente como os homens. Necessitam de exercício para as suas faculdades e um campo aberto para os seus esforços, tanto como os seus irmãos. E em terceiro temos aqui o fantástico Evangelho segundo Jesus Cristo, de um dos meus autores favoritos, José Saramago, que vai dar então aqui a perspectiva muito pessoal de Saramago sobre o Evangelho, que vai humanizar aqui a figura de Jesus de uma forma espetacular mesmo. E para vos provar também que a escrita de Saramago não é assim tão difícil, vou ler aqui uma pequena passagem sobre uma conversa muito interessante que existe aqui entre dois personagens, Jesus e alguém. Aqui o truque para percebermos as mudanças de diálogo, ou seja, as mudanças de quem está a falar no momento, é simplesmente ver onde é que começa a letra maiúscula, que aqui indicam que é uma mudança de fala para outra pessoa. Há alguma parte do teu corpo que tenha sido criada pelo diabo? Não, não. O corpo é obra de Deus. Então todas as partes do teu corpo são iguais perante Deus? Sim. Poderia Deus rejeitar uma obra não sua, por exemplo, o que tens entre as pernas? Suponho que não, mas o Senhor que criou Adão expulsou-o do paraíso e Adão era obra sua. Responde-me direito, rapaz, não me fales como um doutor da sinagoga. Esta ironia de Saramago e estas situações são aqueles pormenores que mais me fazem gostar deste autor. Em segundo, temos aqui um grande livro que foi também dos últimos que eu li durante o ano. O Nome da Rosa, de Humberto Eco, que até foi uma leitura conjunta. Eu gostei tanto deste livro que ainda não consegui fazer o vídeo, mas isto é porque eu estou ainda um pouco a assimilar tudo o que aqui está e também por alguma falta de tempo, mas em breve vai sair este vídeo. Se não houver imprevistos, irá ser já para a semana. Este é um livro que muito facilmente nos transporta para todo o ambiente da Idade Média, mas isto vai muito mais além do que isso. Não se deixem assustar pela escrita e pelo nível de pormenores históricos do livro. Isso é tudo feito de forma propositada também para nos transportar precisamente para esse momento histórico. Eu acho que tem aqui discussões extremamente interessantes. Eu vou ler só uma das minhas passagens preferidas. Mas como é que, disse admirado, foste capaz de resolver o mistério da biblioteca olhando-a de fora e não o resolveste quando estavas lá dentro? Assim Deus conhece o mundo, porque o concebeu na sua mente,
como do exterior, antes que fosse criado, enquanto nós não lhe conhecemos a regra, porque vivemos dentro dele, encontrando-o já feito. A biblioteca é aqui uma grande personagem desta história e é a minha personagem favorita deste livro. E em primeiro lugar eu escolhi um livro que é dividido em 4 partes e que, não obstante eu não ter dado as 5 estrelas a todas essas partes no Goodreads, é um livro que praticamente um ano depois eu ainda penso muito nele, ainda penso muito naquilo que eu aprendi com ele, e foi uma jornada fantástica ter embrenhado aqui no mundo de Guerra e Paz do Tolstói, em que mergulhei na história da Rússia desde 1805 até 1813, em que convivi com personagens ficcionais que me disseram muito, me tocaram, para além das personagens históricas que aqui estão inseridas de uma forma fantástica. Aqui temos o ponto de vista de Tolstói sobre a história da invasão da França e de Napoleão na Rússia, em que ele dá a sua perspectiva muito particular. Para ter uma noção, eu comecei a ver a adaptação do livro mais recente e chegou a um ponto que eu não consegui continuar essa série. Tenho que voltar a ela, porque eu sabia o que é que ia acontecer e estava assim com um pouco de receio de voltar a sofrer com aqui alguns personagens. E eu acho que é impossível escolher uma só frase que vos passe uma ideia minimamente fiel ao que é este livro. Eu fiz uma série de 4 vídeos, um por cada livro do Guerra e Paz. Se vocês tiverem curiosidade, espreitem pelo menos o primeiro vídeo, aí talvez tenham uma pequena ideia do que é o Guerra e Paz do Tolstói. É isso, espero que tenham gostado desta minha tentativa de vos falar um pouco sobre cada um destes livros. Eu acho que era um bocado impossível, em tão pouco tempo de vídeo, eu passar-vos a essência de cada um deles. Eu espero que tenham todos um excelente 2018. Obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.